Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos analisar como que o Notebook LM consegue nos auxiliar para lidar com materiais voltados ao marketing, ao setor de marketing e comunicação como um todo. Então, para esse nosso exemplo, eu trouxe aqui duas fontes. Essas fontes trazem um relatório de desempenho de uma campanha que foi lançada e também uma análise de público e das diretrizes da campanha, né? Nossa campanha que se chama Conecta. Então, através delas a gente consegue ter tanto uma visão, né, e entendimento ali de como está sendo o desempenho e também de como o público está interagindo com a nossa campanha. Porém, muitas vezes nós precisamos e queremos ter acesso a conteúdo de uma maneira mais objetiva. Então, para que eu não precise, por exemplo, ter que a todo momento checar cada trecho do que eu preciso aqui dentro, eu poderia já vir aqui no LM, carregar as fontes que eu quero que sirvam de informação para esse tema e com base nisso eu já poderia realizar algumas perguntas, como por exemplo, quais os perfis de público que apresentaram maior engajamento em relação à nossa campanha. Esse é o tipo de informação que está dentro de nossas fontes, porém a gente consegue focar exatamente nela, na informação que nós estamos em busca. Então, através dessa pergunta, eu já consegui obter aqui uma resposta bem objetiva e voltada a ela, onde ele me diz exatamente quais foram os profissionais, né, que mais engajaram com a nossa campanha e, além do mais, ele sempre nos mostra aqui de onde que ele está tirando esse trecho. Então, se lhe gerar alguma dúvida, né, se a resposta do LM lhe trouxe alguma dúvida, você pode clicar aqui e ele vai lhe arrastar diretamente para o momento em que essa informação foi citada dentro da sua própria fonte. Eu poderia perguntar também quais foram os principais aprendizados da análise de público, porque com base nisso eu já consigo ter uma informação mais certeira em relação a como foi a análise do nosso público. Se vocês repararem bem, tem algumas perguntas que funcionam como sugestões, que aqui embaixo ele próprio faz, né? O próprio Notebook LM faz, então ele entende que com base no nosso assunto, nós poderíamos ter essas dúvidas aqui, então ele já sugere pra gente. Eu poderia clicar nessa aqui, como eu fiz agora, para entender que lições podem ser aprendidas para otimizar as diretrizes criativas da próxima campanha. Então ele já trouxe aqui para mim. Então ele entendeu que com base nas minhas fontes, essa era uma pergunta que poderia ser feita e também respondida. Então, isso é um pouquinho do que nós conseguimos explorar aqui dentro da parte da conversa, né, do nosso chat, diretamente aqui com o LM, mas não para por aqui, porque dentro de estúdio nós temos outras várias possibilidades. A começar pelo mapa mental. Deixa eu explorar um pouquinho com vocês o mapa mental. Eu poderia criar um mapa mental com base nesse assunto para eu ter uma visualização mais estruturada e bem explicada de tudo que ele está abrangendo. Então, olha só, já criou aqui e a gente já consegue ter uma outra forma aqui, né, de absorver esse conhecimento, de ter acesso a esse conhecimento de maneira geral. Então, aqui a base é a análise de diretrizes da campanha Conecta, o perfil do público-alvo, é que ele traz. Além de trazer, ele traz também para a gente as ramificações, onde a gente consegue entender sempre mais e mais. Aqui dentro de resultados e avaliação do desempenho, nós temos 3. Temos indicadores gerais, desempenho por canal, feedbacks e insights. Eu poderia querer saber mais sobre os indicadores gerais, por exemplo. Então, aqui ele me traz. Sobre os feedbacks e os insights que nós recebemos, a valorização de histórias reais de transformação, conteúdos educativos inspiradores, conteúdos técnicos, tá? Então é bem interessante essa questão do nosso mapa mental, porque a gente consegue aprender e muito através dessa visualização. Além do mapa mental, nós temos também os relatórios. Na verdade, antes de gerar o relatório, eu já vou solicitar aqui um resumo em áudio e um resumo em vídeo também, porque eles levam um tempinho a mais para serem carregados, então o tempo que a gente vai explorando aqui é o tempo que eles estão sendo gerados. Mas olha só, dentro de relatórios, nós temos vários formatos. Eu poderia querer um relatório em relação a esse tema, um relatório personalizado, onde a gente iria especificar a estrutura, o estilo, dizer o tom OLM que a gente quer que esse relatório tenha, ou então um relatório no estilo documento de resumo. Poderia ser um guia de estudo. O guia de estudo ele é sempre criado com o objetivo de estruturar esse nosso tema para o nosso entendimento, para que a gente tenha uma facilidade ali em absorver o que está sendo dito. Temos também o post de blog, né, que ele é escrito ali como se fosse um artigo, nesse formato mais
para sites e redes sociais. Eu vou solicitar aqui um documento de resumo, que ele traz para a gente uma visão mais geral desse nosso conteúdo. Aqui ele já mostra que está gerando o nosso relatório. E uma vez que foi gerado, a gente já consegue ter acesso aqui a esse resumo muito bem estruturado, que consegue abranger tudo o que está sendo dito, mas ao mesmo tempo de um jeitinho mais objetivo também, para que a gente consiga compreender sem que a gente tenha que ler, né, toda a fonte de fato. É como se ele lesse o nosso conteúdo, entendesse o que tem de mais importante, quais são os tópicos principais e consolidasse aqui pra gente para tornar mais simples essa nossa absorção do tema. Bom, além do nosso relatório, né, dos nossos tipos de relatórios, nós também temos os nossos cartões didáticos, tá? Os cartões didáticos, mais uma vez, nos auxiliam também no entendimento desse nosso tema. Como que ele funciona? Às vezes a gente precisa ter certeza de que nós estamos a par daquilo que está sendo dito aqui dentro, então a gente poderia utilizar, digamos que eu estivesse, na verdade, estudando esse nosso tópico. Então eu poderia criar cartões didáticos para testar o meu conhecimento. E esse cartão didático, vocês vão perceber que ele vem com uma pergunta e respostas atrás do mesmo cartão. Vamos ver como que funciona. Olha só, aqui nós temos a parte da frente do cartão, onde ele faz a pergunta, no caso aqui, qual foi o nome e o ano da campanha de marketing analisada nos relatórios, e aí a gente poderia responder, né, e depois checar se a gente acertou. É uma coisa muito de você e sua consciência, para você testar o seu conhecimento, tá? Então perceba que ele gerou aqui 32 perguntas, onde em todas elas nós poderíamos entender, né, um pouquinho mais sobre tudo o que está sendo dito nesse tema. Perguntinha na frente, resposta sempre atrás, ok? Além dos cartões didáticos, temos o teste, que é uma outra maneira também de testar o nosso conhecimento. Só que o teste, por sua vez, ele faz perguntas de múltipla escolha. Vamos checar o resultado. Então, aqui ele faz a pergunta para a gente. Perceba que ele gerou 10 perguntas. De acordo com a análise de público da campanha Conecta, qual cluster representou a maior parcela do público-alvo? Então, aqui eu confesso que eu não sei responder. Mas se não me engano foi TI e inovação. É isso mesmo. Uma vez que você respondeu, ele traz aqui a resposta, se ela está correta, se ela não está, ou poderia vir aqui na próxima. Quando você erra, ele diz, não é bem isso. E aqui ele explica, né, o porquê que não é essa. Então, o bom do LM, ainda mais voltado para essa questão de aprendizado, de um entendimento mais a fundo sobre os temas, é que ele sempre vai fazer questão de dizer para você, de explicar para você quando a resposta não é aquela que você espera, ok? Então, é um recurso bem legal também que nós temos aqui. Olha só, agora que o nosso resumo em áudio já foi criado, eu queria explicar um pouquinho para vocês como que funciona. Mas o nosso resumo em áudio, ele nada mais é do que um podcast, eu diria, né? Onde vocês vão conseguir absorver esse conteúdo através da escuta, onde vocês irão ouvir duas pessoas conversando sobre o tema e dessa forma acessar esses tópicos de uma outra perspectiva. Olha só que legal, é bem fluido, bem natural. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos bastidores de uma campanha de marketing digital, a Conecta 2025. E o material que a gente tem em mãos olha, fascinante. É fascinante mesmo, porque de um lado a gente tem um relatório de desempenho, sabe, cheio de gráficos, números que parecem gritar sucesso. E do outro, uma análise de público, bem mais sutil, cheia de feedbacks, diretrizes criativas. Exato. E o que transforma isso num verdadeiro quebra-cabeça é a contradição, assim, brutal entre os dois. A campanha alcançou milhões, gerou uma montanha de curtidas, mas na hora do vamos ver... Na hora de trazer o cliente para dentro... Isso, ela falhou. Então, nosso desafio aqui é descobrir onde foi que essa conta não fechou. Essa é uma história clássica e muito mais comum. Acho que deu para entender um pouquinho, né, da essência e da ideia aqui dos nossos resumos em áudio. Ele realmente facilita e muito a nossa compreensão. Muitas pessoas, elas têm essa facilidade em aprender ouvindo, então isso aqui chega para fazer total diferença no dia a dia e no estudo, na maneira em que essas pessoas se relacionam com os conteúdos. Vamos checar como que ficou o nosso resumo em vídeo agora, que por sua vez, além de trazer também uma narração, assim como o resumo em áudio, o resumo em vídeo também traz elementos visuais, como se fosse uma apresentação. Vocês vão ver que é bem legal também. É ainda um extra ali, além de você ouvir, você também vai conseguir visualizar esses elementos.
Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso de marketing digital que é, no mínimo, intrigante. É a história da campanha Conecta 2025, que tinha resultados que pareciam incríveis, mas que no fundo escondiam um baita mistério a ser resolvido. E tudo começa com essa pergunta, né? Será que uma campanha que alcança milhões de pessoas, que gera um monte de interação, pode, no fim das contas, ser vista como um fracasso? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos entender qual era a meta. Então, vamos lá. A campanha em questão é a Conecta 2025. E olha, não era uma campanha qualquer não. A missão aqui era bem audaciosa. A ideia era super nobre: impulsionar um programa de inovação que unia a transformação digital com inclusão social. Ou seja, não era só sobre vender um produto, sabe? O que nós vimos aqui hoje foi um pouquinho de como conseguir lidar com o Notebook LM em relação a temas que nós queremos muito aprender. Esse, por sua vez, foi voltado a uma campanha, a um projeto, né, voltado ali ao marketing, mas vocês podem utilizar o LM para determinados conteúdos, sempre lembrando de alimentar ele com aquilo que vai servir como base para o entendimento dele, e uma vez que você fez isso, você já pode começar a interagir, a pedir os resumos, a pedir relatórios, a visualizar o mapa mental. Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em um próximo vídeo. Até mais!